Assim acima como embaixo, assim embaixo como em cima. Esse aí é uma frase que reflete o segundo princípio hermetista, que é o da correspondência. Ele é, talvez, para os filósofos antigos hermetistas, uma das grandes sabedorias para alcançar a verdade. Talvez ele é o princípio, é o entendimento, é a forma de onde se origina principais descobertas, né, do mundo antigo a partir de filósofos. Uma coisa que eu não trouxe no vídeo anterior e que é interessante falar aqui agora é que Pitágoras era um hermetista, né, reconhecidamente hermetista. Ele era um discípulo das ideias do hermetismo, né, que já vinha aí das épocas antigas. Como eu comentei já em outros vídeos meus antigos aí, o Egito, né, ele era chamado assim porque ele era a terra dos mistérios, né, onde muitos dos filósofos gregos iam estudar e buscar inspiração. Muitos filósofos, como já falei um pouco aqui sobre a vida de Platão, foi estudar, foi tentar aprender lá nos templos egípcios, né, os entendimentos da verdade, né, da sabedoria aquela que corre universal. E uma coisa que é muito interessante de entender, que a gente perdeu isso faz tempo, e hoje acho que não sei se existem escolas de mistérios como tinha antigamente, e volto a dizer, onde os principais filósofos, né, a gente pode chamar os ocidentais, aí, os mais antigos ocidentais que são conhecidos, né, como Platão, como Sócrates, né, e Platão depois que era discípulo, eles bebiam dessa fonte oriental antiga, milenar, né, onde Pitágoras talvez tenha sido um dos que se tem registro e maiores conhecedores, né? Eram aqueles filósofos que estudavam tudo, estudavam o ser humano, o universo e tinham conhecimento sobre todas essas coisas e desenvolveram teorias e entendimentos que talvez hoje a ciência ainda não sabe explicar. E uma das formas que eles faziam isso era através desse princípio segundo do hermetismo, que é da correspondência. Porque a gente consegue entender e saber que a partir do momento que existem leis, né, a partir do momento que o universo funciona através de padrões, e isso é um entendimento pitagórico, né, e esse entendimento pitagórico ele vem sim com base no hermetismo, né, onde Pitágoras, por exemplo, entendia que o universo poderia ser explicado através de fórmulas matemáticas, né? Tanto que ele é conhecido por nós pelo teorema de Pitágoras, né, como matemático, mas na verdade ele era um filósofo. Ele tinha um grande conhecimento de diversas coisas. Era um cara muito à frente do tempo, assim, que se destacou durante centenas de anos, milhares, e hoje a gente sabe muito pouco, quase nada. Talvez só um teorema dele acha que ele foi um carinha lá que fez isso, mas não. Ele deu origem a uma escola, os pitagóricos, né? Onde, por exemplo, a própria numerologia também tinha muita força. E o que acontece, né? Eles entendiam que a inteligência, né, ela emitia padrões, né, vibrações, né? E através disso, essas vibrações, esses padrões, eles eram aquela coisa que eu venho usando bastante o termo de cascata, né? Eles vêm cascateando, né? Em planos, desde uma fonte até os outros planos, eles vêm cascateando. E aí são padrões vibratórios. Eu volto a dizer, o Gurdjieff vai falar sobre como trabalhar nesses padrões um pouco. Mas então, o princípio da correspondência, ele era esse entendimento que como as coisas vinham cascateando, se eu estudasse o que estava abaixo, eu entendi o que estava acima, porque o padrão é o mesmo. Ele só muda de estado, vamos dizer assim, né? Ele só muda de local, tá? Por palavra agora que não me vem aqui, eu vou usar isso, tá? Então, eles poderiam entender, né, que tudo se repete em padrões e em ordens. E isso acaba sendo muito contrário a alguns entendimentos nossos ocidentais de vida, de religião e de entendimento, onde às vezes a gente acha que o plano superior ao nosso, se tu acredita no plano divino,
né? Daqui a pouco, se tu é espiritualista, né? Tu vai acreditar num plano astral, ou outros. A gente entende que nesse plano onde a gente ainda consegue ter um certo nível de consciência, onde ele tem materialidade, até onde o éter ali a gente consegue chegar, mesmo ele não sendo visível a nós ainda olho nu, ele é nível material, né, mesmo que seja muito sutil, mas esses planos eles são correspondentes ao nosso, ou seja, diferente do que algumas religiões entendem, dentro de uma filosofia hermetista, pitagórica, depois platônica, que, né, foi, digamos assim, sendo pessoas que beberam da fonte, né, como Pitágoras bebeu da fonte do hermetismo, Platão bebeu da fonte da escola pitagórica, enfim. O entendimento é o quê? No plano superior ao nosso, né? Se a gente entrar no plano astral e depois no plano espiritual, que é um pouquinho mais acima, né? Mas a gente vai ter, né, seres bons e ruins, porque é como a gente está aqui também. Não existe esse lugar ainda logo acima do nosso, onde tem essa questão que só existe o bem, né? E isso para muitas pessoas pode soar estranho, né? Porque no catolicismo vamos dizer que tem o céu e a terra e tem purgatório ali, ou essa outra região que consegue ser ainda inferior à terra, que é um dos lugares mais densos que existem, né? E a gente já está aqui passando por provas materiais fortes. Mas em todos esses planos a gente vai ver o bom e o ruim coexistindo. Então a gente, quando vai para um astral também, nós vamos ter espíritos ruins e bons, né? Onde os antigos, né? Se tu vai ler Sócrates, ou Platão, né? Quando faz apologia a Sócrates, lá Sócrates constantemente está falando do daimon dele, né? Do daimon ali, que seria tipo um espírito, né? Talvez mais vinculado à parte astral do que espiritual, né? Que aconselha, né? Então, os entendimentos deles já era, por exemplo, que existiam seres, né, diferentes de nós em graduação, mas que também bons e ruins, né, que os demônios, né, que depois a Igreja Católica acaba botando como demônio e coisa ruim, para muitos antigos ainda tinha graduações dentro desses níveis, porque eram seres ainda que não eram muito evoluídos, né, apesar de não serem físicos como nós. Mas o que acontece quando eles entendiam que existiam essas graduações de purificação e de correspondência, eles começavam a estudar e entender que esses padrões eles vinham desde cima até embaixo, e se eles vinham desde cima até embaixo, tu também poderia fazer de baixo para cima. E aí que se baseou muito dos estudos, né, deles em cima das partes de como funciona o universo, como funcionam os cosmos, né, como é a nossa vida, né, como é a vida da Terra, através desse princípio da correspondência, onde se entendia que tudo isso acontecia, digamos, de uma forma energética, ela também se materializava na forma física. E a própria forma física também tinha um padrão similar à energética, né, que acontecia fora dos da nossa capacidade de visibilidade. Então, a gente tem que entender isso, né, e buscar esse entendimento de entender e de estudar, né, muito também dos naturalistas que foram estudando, os mais antigos, né, bem antigos na verdade, não os modernos, eles começavam a estudar essas coisas de correspondência, né, com uma certa correlação entre as coisas. Por exemplo, como a gente já falou, na natureza, por exemplo, de uma semente nasce uma árvore, né, de uma fruta. Tu pega ali, tu tem várias sementes dentro de uma mesma fruta, e essas sementes tu coloca para plantar, nem todas nascem, e das que nascem são todas diferentes, apesar de virem do mesmo fruto. Cada uma das plantas vai ser diferente uma das outras, né? E se a gente for ver o ser humano, também tem isso, de uma mãe e de um pai. A gente sai diferente,
né? Alguns vingam de uma forma, talvez outros morrem, porque são princípios naturais, são leis naturais que regem aqui que a gente não tem como brigar como. Eu já falei num vídeo aqui da ilusão da igualdade. Nesse mundo onde a gente vive, nada é igual a nada, tudo é diferente. Esse é uma lei, esse é um entendimento que tu começa a entender que, putz, se aqui também é, se na natureza é, em outros planos também é assim. Existe a diferenciação. Claro, até chegar lá no plano maior, onde é a essência, né? E a essência, por ser essência, ela é uma coisa só. Mas é como se a gente pegar, vou fazer um bolo, né? A gente pega os mesmos produtos, né? E a gente faz em dias diferentes, o bolo vai sair diferente um do outro. Pode ser que fique com gosto muito parecido, mas sempre vai ter características diferentes, porque aquilo não se repete, né? E então esse é um entendimento de correspondência, né? De correlação das coisas, que podem ser feitos tanto para planos mais elevados, mas também a gente entender que existem padrões, né? Quando a gente vai na natureza e a gente vê que, putz, existem padrões, não adianta eu brigar com esses padrões. Não adianta eu dizer, não, isso aqui é porque eu não quero, porque eu não gosto. Não, não adianta. Existem leis agindo, existem inteligências agindo, e elas vão acontecendo em cascata, eles vão acontecendo em planos, e conforme vai descendo, mais vai ficando materializado isso, mais sedimentado, e também mais denso, né? E isso aí pode levar às questões mais onde a matéria mesmo tem força, né? E aí nós vamos ver mais egoísmo, mais briga, mais questões daí também emocionais mais densas também, que levam a conflitos e atritos, né? Então é isso que vai acontecendo, né? Do mais sutil ao mais denso, as inteligências vão acontecendo e os planos vão se desenvolvendo, mas tem correspondências, assim como quando a gente abre para o lado também a gente vai vendo essas coisas, né? A gente vai vendo que existem padrões, a gente vai para dentro de nós, no nosso plano mental, né? No nosso plano emocional, a gente vai ver também que são os mesmos padrões que regem, né? São dentro das emoções, nós temos diferentes emoções, dentro dos nossos pensamentos a gente tem diferentes pensamentos, todos eles conflitando, todos eles buscando supremacia sobre uma ideia, sobre um pensamento, uma emoção sobre a outra, a gente sobre a gente mesmo e sobre os outros, e aí a gente vai entendendo que essa correspondência é uma forma às vezes da gente entender melhor. Se eu olhar e ver como a natureza de um animal, um instinto de um animal age sobre um instinto do humano, vai ver que é muito parecido. O ser humano ele se diferencia por uma capacidade melhor de cognição, de achar alternativas, e também por ter atrelado a ele, né, um espírito inteligente que pode ajudar a direcionar ou não, né, se a pessoa estiver mais apta a isso. Mas a gente, nos nossos momentos mais primitivos, agimos instintivamente como qualquer outro animal, né? A gente tem a questão biológica também não tem como falar. O último princípio hermetista até, ele é sobre o gênero, né? Que é uma coisa bem polêmica para falar nos dias de hoje. Mas vai ser bem legal também de comentar para a gente entender um pouco melhor o que é isso, né? Mas está lá também, né? Existe o princípio masculino e o feminino nos gêneros, né? A polaridade, né? O positivo e negativo, o homem e a mulher. Isso também são formas de correspondência, né? São formas da gente entender que tudo permeia dentro de leis universais. E não adianta a gente conflitar com elas. A sabedoria, como eu já falei, é a gente entender como é que as leis operam e agir junto com elas. Saber das brechas, saber dos entendimentos, saber o que é uma lei que impera no mundo, na Terra, o que é uma lei que impera no cosmos, o que é uma lei que impera a nível mental, a nível espiritual, a nível físico, né? Todas elas vão operando dentro de uma correspondência, claro, cada uma com a sua característica de acordo com o seu nível, né? Então, a gente entendendo isso e levando para a nossa vida, a gente pode ser mais realista na vida. Eu não vou esperar algo
de alguém ou de alguma situação que seja contrária a uma lei que vai se cumprir, que vai se seguir, né? Se quando uma coisa acontece em qualquer lugar, o resultado é X, eu só posso ser muito louco de achar que mesmo dentro da minha realidade, se as coisas que acontecem são similares, vai dar Y. Não, vai dar X também, né? A gente tem que sair dessa ilusão. E era assim que os filósofos do passado, que eram cientistas, né, que trabalhavam tanto a nível psicológico, quanto a nível metafísico, astrológico e físico naturalista, né, viam a vida, né? Eles buscavam entender essas correlações, entender essas correspondências. E aí, a partir do pequeno, eles entendiam o grande, e a partir do grande, o pequeno. Porque a gente tem que, como eu falei, o primeiro princípio é mental. Esse princípio mental, ele opera a nível maior, né? O mundo, o universo é mental, né? Mas como eu falei, se tu entender que o universo é mental e ele tem um direcionamento, tu acaba entendendo que a nossa vida, dentro da nossa mente, ela, para seguir essa lei universal, a gente também tem que ter o nosso direcionamento, o nosso caminho. E também a gente entendendo que é assim que a vida funciona, de uma forma mais agradável para nós, de uma forma mais verdadeira, mais que faz sentido para nós, a gente pode jogar para todos os outros níveis, né, até chegar no maior, que também funciona assim. Existe uma mente, um entendimento, existem em planos superiores ao nosso também seres com vontades e direcionamentos. Quanto mais densos, mais confuso esse direcionamento, mais névoa, né? O véu de Ísis, né? Quando mais confuso fica porque tem mais véus, a gente não vê a verdade. E aí a gente tem que ter o cuidado, né? Para não ficar cego, né? Com a nossa parte animal e deixar nossos instintos, nossas vontades primitivas, nossas emoções tomarem conta. A gente tem que ir tirando os véus para ir chegando e acessando as verdades maiores para poder fazer as coisas mais conectadas com a vontade divina, vamos dizer assim, né? A vontade maior, com a vontade e o caminho do todo, né? E aí a gente entendendo isso, a gente começa a entender também que acima de nós existem seres também com vontade, com direcionamento, com objetivo, com intenção, né? Como nós estamos aqui, tem o bem e o mal, nível ainda físico acima também tem o bem e o mal, um outro nível tem bem e mal, e isso vai se estratificando e purificando até chegar no nível mais puro, onde não existe o bem e o mal, existe só a essência de tudo, né? E a essência de tudo é pura, né? Por ser puro, a gente tende a entender que é o amor, né? O amor de Deus, aquela coisa que existe como um princípio de vida, né? De dar a vida para alguém. Ninguém vai dar a vida para alguém se odeia esse alguém, né? Tu só vai dar a vida porque tu ama alguém, né? Então, só que claro, depois que tu tem um filho, vamos dizer assim, né? Tu vai tentar orientar o filho, mas ele é ele mesmo e ele vai tomar o caminho dele, que deve ser independente da tua vontade. Então, a partir do momento que tu gera algo com teu interesse, com a tua vontade, depois que aquele algo foi gerado, ele tem vida própria. Então, assim como nós fomos gerados, nós vamos gerar, né? E a gente tem que entender que esse ciclo, ele funciona assim. Esse ciclo, a gente pode cumprir ele ou não. Talvez vocês já tenham visto alguns seriados, alguma coisa que tem aí com muitas teorias veladas, né? E tem um que eu acho que comentei, né? Roda do Tempo. Roda do Tempo, pra mim, tem muita coisa legal ali. A Roda do Tempo é a briga um pouco entre uns querem que, digamos, que não tenha, digamos, a reencarnação, a roda, né? A roda girando, né? A roda girando é o quê? É o ciclo da vida, né? Da vida eterna, vamos dizer assim, né? Morrer e renascer, morrer e renascer. E aí lá tem os caras que são colocados ali, que são os vilões, né? Vamos dizer. Eles são aqueles que não que querem acabar com a roda de Sansara,
né? Eu tô dando nome aqui que não é o que eles colocam lá, mas assim, eles querem acabar com aquela roda, né? Onde volta para sofrer aqui o tempo todo. E é muito interessante porque se tu for ler, né, e entender um pouco fora da questão católica, em outras religiões, a história dos anjos caídos, a história das coisas e de quem não quis criar, quem quis, digamos, parar com essa roda, foi colocado numa posição e depois foi entendido de uma forma e levou um nome. Por outro lado, teve os que criaram e por criarem acabaram gerando também os seus problemas e também, digamos, ficaram presos na criação. É muito interessante porque, como a gente fala aqui, né, o meu objetivo aqui não é trazer verdade, mas é a gente parar para refletir, escutar, ler, entender percepções diferentes para a gente se dar conta, e sim, isso eu tenho certeza, que a realidade é muito, completamente diferente da que a gente foi ensinado e do que 99,9% das pessoas entendem e foram doutrinadas. Os meus vídeos aqui são um pouco para isso, para a gente parar para refletir, ter percepções diferentes, como com certeza tem diversas outras pessoas aí que trazem essas reflexões. Mas eu acho sempre importante, eu sempre vou tentar trazer aqui alguma coisa e sempre vou dizer para evitarem, né, também pessoas que eu vou trazer sempre questões para a gente parar para avaliar, pensar, mas pensar na nossa evolução, tá? No nosso crescimento, em a gente buscar o nosso melhor, a gente conseguir olhar coisas e escolher aquelas que fazem sentido para a gente, porque como eu falei, cada um tem um caminho, cada um está num processo, ninguém aqui está melhor nem pior que ninguém, cada um tem a sua jornada pura e simplesmente, né? Enquanto tem muita gente por aí que acaba falando de coisas mais espirituais, de coisas, botando medo, né? Botando coisa, o mundo vai acabar, vamos ser dominados, não sei o que, não sei o que lá. Eu já não acredito nisso e eu sei que o medo aprisiona. Sempre foi assim e sempre será. E cada vez vai ser mais utilizado. E a gente aqui com a ideia dos espíritos rebeldes a se rebelar contra isso, a não aceitar o medo, não aceitar a intimidação, mas não brigar, mas sim se recolher, entender, reconhecer quem é o que, né? Essa pessoa aqui quer ganhar likes e ela tá me conquistando pelo medo, pela catástrofe, né? E é engraçado, a maioria dos vídeos que tem mais likes, mais curtidas, mais coisas são de pessoas que estão colocando medo constantemente nas pessoas. Vai vir catástrofe? Com certeza vai vir. A gente está num mundo de transformação. Vão vir guerras? Com certeza vão vir porque a gente está num mundo cada vez mais denso, né? Cada vez mais preso ao material, cada vez mais preso ao egoísmo, cada vez mais preso à questão de ideais que acabam, né, buscando uma verdade absoluta sobre os outros. Na verdade aqui é isso que eu estou dizendo, a gente tem que entender que tudo é uma forma de doutrinação, tudo é uma forma de aprisionamento de nós. E como eu já falei aqui, acho que agora eu seguido me confundo, mas era o... agora me esqueci o nome do estoico que dizia, né, eu já falei aqui sobre isso, ele era escravo e ele dizia que ele era mais livre que o escravo dele, porque ele entendia como a vida funcionava, ele sabia que ser escravo ali naquele momento não era uma forma de escravidão da alma dele, né, da capacidade dele, enfim. E a gente hoje acha que a gente é livre, mas na verdade a gente é escravo das opiniões dos outros, né? Se todo mundo pensa uma coisa, as pessoas têm medo de falar coisas diferentes. Hoje, claro, né, ainda mais, né? A gente, como eu já falei no outro vídeo, ele está se intensificando a caça aos pensamentos contrários, como já vivemos isso na Idade Média, né?
e com certeza vamos viver em outros momentos. Então a gente precisa simplesmente desenvolver nossa capacidade de escutar a gente mesmo, né, de perceber o que faz sentido para nós, de buscar entender o nosso caminho, de entender que sim, a jornada ela é solitária, porque é a gente com a gente mesmo, é o conflito de nós com nós mesmos, é o Bhagavad Gita, né, coloquei aí, já falei do livro, né, como outros nesse entendimento da nossa jornada, da nossa briga, da nossa questão de trazer o nosso herói para se prevalecer, né, dentro da guerra, né, da gente se conectar ao nosso mestre, né, porque a gente tem que entender nessa correspondência que a gente também está em outros níveis, também a gente faz parte de outras coisas além desse mundo físico, além desse corpo. Esse corpo aqui que tu tá me olhando, né, é um corpo que vai embora daqui a uns anos, né, mas a nossa jornada segue em outras frentes, em outros momentos, numa jornada de evolução e crescimento. E quanto mais a gente ir purificando a nossa jornada, quanto mais a gente ir entendendo como as coisas são, e quanto mais a gente for entendendo como as coisas são, menos a gente é impactado pelas coisas, menos a gente deixa as emoções tomarem conta de nós, e mais a gente vai se libertando, mais elevado a gente consegue ter o nosso padrão de vibração, mais livre a nossa mente criativa, né, a nossa parte mais espiritual, né, mais conexão a gente consegue ter com o nosso mestre interno, mais a gente consegue se elevar e a gente vai construindo essa jornada etapa por etapa. Ela é uma jornada longa, uma jornada contínua, que ela não acaba aqui no planeta Terra, ela segue em outros planos, segundo os ensinamentos, segundo o que eu acredito. E aqui é isso. Se tu não acredita, está tudo bem. Tu vai ter o teu caminho, tu tem a tua jornada, mas o meu pedido sempre é assim: construa a sua jornada, se liberte dos padrões, se liberte dos medos, se liberte das prisões, não só as emocionais, mas as psicológicas que te colocaram desde o momento que tu criou. Te permita pensar e observar a vida de uma forma diferente. Aqui no canal tento trazer várias coisas, como já trouxe neurocientífica e ultimamente aqui mais falando de coisas filosóficas. Como eu já falei, a realidade não é a realidade, isso a nível científico e filosófico. Então, assim, esse é o convite, né? Esse aí eu acabei fugindo agora bastante no final do segundo princípio, né, hermético, né, da correspondência. Mas é isso. A gente entendendo que essa jornadinha é contínua, a gente vai com calma, vai com leveza, vai entendendo que a gente vai dar passos certos e às vezes a gente vai escorregar e que a nossa jornada vai sendo seguida, ela não acaba aqui. Ela é muito mais longa, nosso impacto é muito maior, assim como a gente também recebe impacto e diversas outras coisas. Me diz aí o que tu pensa sobre isso também, para quem sabe aí a gente ir conversando, entendendo e ampliando a nossa consciência. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.